tá? Gente, então, pô, vamos lá, bora recapitular o que a gente tá em Física 2. Lembra aí, galera, que a gente começou a falar da parte ondulatória. E aí, em cima dessa parte de ondulatória, a gente rapidamente falou dos conceitos que a gente tem de classificação, né, de onda quanto à natureza, quanto à dimensão de propagação, né, quanto à direção de propagação e quanto à dimensão no que ela se propaga. Vamos lembrar isso aí? Então você vai ter exatamente o seguinte, você vai ter as situações que você vai conseguir ter uma onda se propagando, tá, de maneira mecânica, no qual ela depende de um meio material. Por ela depender de um meio material, ela consegue se propagar no meio sólido, no meio líquido e no meio gasoso. E aí eu dei exemplos para vocês que foram exatamente as ondas sonoras e as ondas em cordas, né? A gente vai estudar os instrumentos musicais relacionados a instrumento de corda e aí a gente vai entender mais ou menos as situações que você vai colocar dentro dessa propagação de uma onda mecânica, tá? A outra natureza que você tem é exatamente a natureza eletromagnética. E aí eu falei para vocês, já que uma onda é uma perturbação de um meio, esse meio não quer dizer que é um meio material, tá? É um meio no qual você tem a perturbação, que pode ser o meio material e também pode ser o vácuo. Então, quando você tem uma onda eletromagnética, você vai ter a seguinte situação. Você vai ter um elétron, você vai ter uma carga oscilando, e aí essa oscilação é devido à variação de dois campos, é o campo elétrico e o campo magnético. E aí é essa relação perpendicular entre a variação do campo elétrico e do campo magnético surge a minha onda eletromagnética, tá? A teoria dos quantos mostra pra gente que quando você tem uma oscilação de um elétron com uma certa frequência e esse elétron ele vai exatamente criar uma onda eletromagnética, essa oscilação vai criar uma onda eletromagnética, essa onda eletromagnética vai ter a mesma frequência. Tá? Então você vai ter a mesma frequência. Então são algumas situações aí que a gente vai analisar. E aí, claro, eu citei para vocês que existe um espectro eletromagnético, que são exatamente as ondas que você vai ter, tá? Caracterizadas pelas suas frequências e pelos seus comprimentos de onda. Não esqueça que toda onda eletromagnética no vácuo, ela tem uma velocidade que é a velocidade da luz, né? Então todas as ondas eletromagnéticas têm a velocidade de 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, tá? Ou 3 vezes 10 a quinta quilômetros por segundo. Então você vai ter essa relação. E aí você vai ter exatamente desde a onda de menor frequência, que eu citei a vocês, são as ondas de rádio, e aí essas ondas de rádio, tá? Você pode também defini-las como ondas AM, ondas FM, e aí essas ondas AM, que é amplitude modular e frequência modular, ela vai estar exatamente associada à frequência. O que acontece? A AM, comparado com a FM, ela tem menor frequência, e por ter menor frequência, tá, ela vai ter maior comprimento de onda. Então, quando ela tiver maior comprimento de onda, ela vai ter um maior alcance, então você vai perceber. Só que eu perco na qualidade, gente. Quando você tem uma frequência baixa, você perde na qualidade. Por exemplo, o teu celular, ele é quadriband, tá? O que significa isso aí? Que ele vai funcionar em 4 frequências possíveis ali. Porque eu posso estar em um local de difícil acesso para uma onda. E aí, para conseguir essa onda chegar até mim, para eu conseguir captar, para eu entrar em ressonância com a antena que está exatamente emitindo aquela onda, eu preciso exatamente baixar a frequência para aumentar o comprimento de onda. Só que eu perco na qualidade. Você vai perceber que se você estiver em locais fechados, a qualidade do sinal não é legal, a ligação não fica legal. E aí você vai para um lugar mais aberto. E aí esse local que você vai ter mais aberto, vai fazer você diminuir o comprimento de onda e aumentar a frequência e aí você ganha na qualidade. Isso pode ser um comparativo também quando você falar das micro-ondas também, tá? Quando você tem as micro-ondas, você tem as ondas de TV, por exemplo, você tem exatamente um sinal analógico, foi um sinal que foi aos poucos sendo retirado, né, para substituir o sinal digital. E aí você percebeu uma diferença. Para quem tem 2 televisões em casa, por exemplo, e uma é analógica e outra é digital, você vai perceber uma grande diferença nos tempos de chegada desses sinais, né? Isso aconteceu muito, por exemplo, na Copa do Mundo, na última Copa aí, né, que a pessoa foi lá, comprou a sua TV digital, pegou o seu sinal digital ali, e aí o outro vizinho estava com uma TV com o sinal analógico. E aí o que aconteceu? Saía gol, tá, no sinal analógico e depois saía gol no sinal digital. Então tem gente que falava gol, aí o outro depois de um tempo gol, e aí você tinha exatamente essa diferença de tempos, tá? Então a gente exatamente trabalhou essa diferença de ondas aí. Então a gente falou das micro-ondas, falamos da luz visível, do infravermelho, né? Bora na sequência, do infravermelho, falamos da luz visível, que são aquelas 7 cores que eu falei, que é a dispersão que você tem da luz, né? Foi um ponto bem importante,
Porque essa dispersão luminosa, esse estudo da dispersão luminosa, gente, ele se deu uma época mais ou menos assim que a gente está vivendo, uma época de pandemia, tá? Em volta de 1606, Isaac Newton se isolou da peste que estava tendo, tá, na Europa. Ele se isola, ele vai exatamente para o interior, né, de Londres, ali, interior, uma região ali 990 quilômetros longe da cidade, e aí é um ano fantástico para Newton. Foi exatamente nesse ano que ele teve exatamente a ideia do estudo da luz, né, que ele elabora através de um experimento que você já deve ter visto, né, que é um prisma e a luz branca ela entra e sai as 7 cores, foi até utilizado em uma das capas do disco do Pink Floyd. E aí você tem exatamente também a relação a matemática por trás da gravidade, né? Porque até onde a gente sabia, eu tinha as leis de Kepler para me orientar no movimento harmônico que você tinha dos planetas. Só que as leis de Kepler são leis empíricas. E aí Newton precisava exatamente elaborar a parte matemática para provar se Kepler estava certo. Então essa era mais ou menos a ideia que você tinha sobre esse tempo. Então Isaac Newton contribuiu bastante aí para o estudo que a gente tem hoje, né, da luz. Bom, depois da luz, gente, depois do violeta, você vem agora com as radiações ionizantes. Tudo que eu falei para vocês agora são radiações não ionizantes, não tem interação com a matéria, tá? A ultravioleta já tem, né, essa interação e já provoca danos na matéria. Então, por exemplo, ultravioleta, eu tenho 3 classes, o VA, o VB e o VC, que a gente falou na aula. E aí o VA, você tem exatamente, né, uma frequência menor. O VB, uma frequência intermediária. E o VC, ele é o mais porrada de todos, é o que tem maior frequência. Só que o que é que acontece? Quando esse ultravioleta chega próximo da Terra, você vai perceber uma camada protegendo a gente, que é a camada de ozônio. Então o ultravioleta tipo C, que é o mais energético, que é o que tem maior frequência, ele é retido nessa camada de ozônio, ele é absorvido nessa camada de ozônio e aí acaba participando de uma reação química lá na camada de ozônio, produzindo moléculas de oxigênio e de ozônio. Então você tem exatamente essas situações, tranquilo? E aí você tem a radiação X, que eu falei para vocês, que também se torna mais energética que a radiação ultravioleta, tá? Você deve ter visto, por exemplo, só repetindo o ultravioleta, gente, em alguns países da Europa, você deve estar vendo aí que existem equipamentos, né, que estão sendo utilizados para esterilizar, né, os ambientes. Por exemplo, você já deve ter visto em metrôs, em trens, exatamente a galera coloca o equipamento lá e dá um banho de ultravioleta. Por quê? Porque o ultravioleta, né, ele tem exatamente essa capacidade, tá? Ele tem essa capacidade de você conseguir, ele é bactericida, então ele tem essa capacidade aí, né, de no ambiente, né, pegar pequenas moléculas aí, interagir com essas moléculas, como eu falei para vocês, é mais, né, ionizante. E aí você tem a radiação X, que é aquela radiação que você utiliza, né, na medicina, você utiliza na engenharia. Por exemplo, na engenharia você utiliza muito para ver uma determinada estrutura, a ruptura de uma estrutura. Não sei se você lembra, por exemplo, quando Ayrton Senna ele teve o acidente, tá? A barra que você tinha da direção, ela foi para uma análise de raio-x. E aí exatamente na análise do raio-x se provou uma fissura na barra que possivelmente fez com que ele não tivesse mais o controle do carro e aí ele bateu quase que em linha reta no muro ali. Então são algumas situações que eu sei. E a última radiação, a radiação gama, né? Que você utiliza no tratamento de câncer, é uma radiação bem energética, tem uma frequência muito grande. O problema é o espalhamento dela e uma coisinha também, ela não mata só as células cancerígenas, por exemplo, ela mata as células boas. Então é um tratamento que assim, provoca muitos danos ao organismo exatamente por causa disso, tranquilo? Então, só relembrando aí. E aí eu falei para vocês relacionando a direção de propagação. A gente tem exatamente ondas longitudinais e ondas transversais. Qual é a diferença? Ondas longitudinais, gente, não sei se você lembra, que a gente pegou uma corda e aí nessa corda você oscilou essa corda. Então, quando você oscila, eu estou oscilando numa direção vertical. E aí essa corda estava saindo na direção horizontal. Então, percebam que formou 90 graus entre a direção e a propagação. Isso é uma característica de uma onda transversal. Exemplos de ondas transversais, aí você tem todas as ondas eletromagnéticas, são ondas transversais, tá? Mas nem todas as ondas transversais são eletromagnéticas. Bom, a outra onda é a onda longitudinal. E aí dentro da onda longitudinal, você tinha exatamente uma vibração, ó, tem uma vibração, tá? E essa vibração que você tinha fazia exatamente com que a propagação se desse na mesma direção, né, da vibração, que é a direção horizontal no que a gente desenhou no quadro. E aí isso permitiu exatamente você entender como é a propagação do som, né? O som é uma onda longitudinal, tá? Não esqueçam, ondas e molas também que a gente fez são ondas longitudinais. Então, exatamente você tem isso. E aí você tem
Ondas unidimensionais são ondas só em uma dimensão, né, que são ondas em cordas. Ondas bidimensionais, ondas em superfície, tá? Eu vou mostrar para vocês quando a gente for falar de velocidade de onda. Ondas em superfície, elas também são influenciadas pela profundidade, tá? Quando você tem uma profundidade maior, a velocidade da onda é maior. Quando ela se aproxima da costa, a velocidade vai diminuindo. Aí você vai entender o porquê do tsunami ser chamado de ondas gigantes. Exatamente por causa dessa variação de velocidade, por causa desse freio que você vai ter da onda, e aí quem está vindo atrás vai passar por cima, criando exatamente a onda gigante. Mas eu vou explicar isso com calma quando a gente for falar da velocidade, beleza? Bom, hoje a gente vai exatamente trabalhar uma equação muito importante, tá? Que equação é essa que a gente vai ter? Tá? É uma equação que vai mostrar para vocês como é que a corda, né, como massa, comprimento e a tração na corda influencia na velocidade com que a onda se propaga. Para quem gosta aí de tocar violão, tocar guitarra, por exemplo, violão, quando você está afinando o violão, o que é afinar o violão? É chegar numa frequência padrão da nota. Quando a gente for falar de acústica, a gente vai precisar desse conhecimento aí. Então, quando você chega numa frequência padrão, como é que eu faço para chegar nessa frequência padrão da nota? Gente, aí eu vou bem aqui, ó, eu vou apertar essa corda. Então, mesmo que ela continue com o mesmo comprimento, eu estou mexendo no quê? Na tensão da corda, eu estou esticando ela. Então, essa tensão, ela influencia na velocidade e aí ela vai influenciar exatamente na frequência, que eu vou mostrar para vocês quando a gente trabalhar. Então, hoje a gente vai falar de como é que a onda se propaga numa corda tensionada, tranquilo? Olha só, gente, então, essa corda tensionada, tá, ela vai ter alguns aspectos importantes, né? Vocês vão estudar 3 tipos de densidade dentro da física. Em hidrostática, você estuda a densidade relacionada com o volume, por isso que lá a gente chama de densidade volumétrica. Tá? Como é essa densidade volumétrica? É a massa que você vai ter ali do corpo, né, distribuída em um determinado volume, determinado espaço. Tá? Então é a densidade volumétrica. Você viu também que em eletrostática a gente estudou a densidade superficial, que era a distribuição da carga numa determinada área. Isso serviu para a gente explicar o poder das pontas. Por quê? Já que área e densidade são inversamente proporcionais, vocês perceberam que na ponta eu tenho menor área eu vou ter maior densidade, então maior concentração de cargas naquela região. E aí aqui, você vai precisar ter conhecimento da densidade linear, que é exatamente quando você pega uma corda, tá? E vai distribuir a massa dessa corda em relação ao comprimento dela. Então, o primeiro ponto, antes de mostrar para vocês sobre essa velocidade, eu vou precisar entender o que é essa densidade. Então, olha só. Então, olha só, gente. Então, eu vou ter a densidade linear sendo exatamente uma relação entre a massa da minha corda, tá bom? Eu vou ter aqui, ó, como se a gente desenhasse assim. Então, olha só. Então eu vou ter o seguinte, gente. Eu vou ter exatamente uma corda, tá? Ela vai ter uma massa e vai ter um comprimento. E aí eu quero calcular a densidade disso aí. Como é que eu vou calcular essa densidade? Como é que eu vou conseguir analisar essa densidade, gente? A densidade é a distribuição, ó, presta atenção. É a distribuição da massa num determinado comprimento que você vai ter. Tranquilo? Então, para calcular a densidade linear, eu vou precisar da massa e do comprimento da corda. O que muita gente, na hora lá da prova, acaba errando, acaba, né, esquecendo?
que essa relação aqui é uma relação no sistema internacional. Então as unidades que vão ser apresentadas para vocês são unidades que têm que estar no sistema internacional. E aí a galera esquece. Por quê? Porque já que eu tenho que estar dentro do sistema internacional, a minha massa aqui, ela tem que ser dada em quilograma. E aí você sabe que lá na hora da prova não vai estar em quilograma. Essa massa vai estar em grama com certeza. E aí você tem que fazer a transformação, gente, tá? Então, pô, a transformação é bem simples, né? Em 1 quilo você tem 1000 gramas. Então é tranquilo de fazer a transformação. Aqui embaixo, esse comprimento que você vai ter, vai ser exatamente, ó, em metros. Vai estar em metros, Geraldo? Não, gente, vai estar em centímetros, tá? Então você consegue, ó, presta atenção aqui. Aqui que é a grande sacada de você pegar essa densidade e dentro dessa densidade você exatamente conseguir, ó, trabalhar. Por quê? Antes de chegar na velocidade, você vai precisar ter esse conhecimento. E aí é bem simples de você entender, tá, gente? Pega o seguinte, você vai pegar uma corda densa, né? Aquela corda densa, aquela corda pesada, você vai perceber que a onda tem dificuldade de se propagar. Então já dá para você imaginar que a densidade e a velocidade vai ter uma relação inversa. Proporcional, eu não sei. Eu só vou ver, só vou conseguir enxergar isso dentro da equação, beleza? Então, como é que eu vou conseguir trabalhar essa relação? O que é importante aqui para que você possa trabalhar essa relação? Percebam o seguinte, na hora em que você tem essa densidade, você consegue agora olhar com um carinho maior para calcular essa velocidade. Essa velocidade aí, gente, ela foi exatamente concluída, tá? A relação matemática dela foi concluída por um matemático chamado Taylor, tá? E aí se deu o nome de fórmula de Taylor. Então essa fórmula de Taylor é exatamente uma fórmula que a gente vai ter para exatamente calcular essa velocidade aí que você tem. Então você tem exatamente essas situações, tranquilo? Bom, como é que eu vou chegar nessa fórmula aqui de Taylor, gente? Olha só. Olha lá. Como é que eu vou conseguir, tá, entender essa fórmula de Taylor? Como é que eu vou conseguir analisar? Presta atenção aqui, ó. Vou desenhar a minha corda aqui com um certo movimento. Ó, então olha só, tem uma corda aí com um certo movimento. O que vai acontecer, gente? Nos dois extremos da corda eu vou ter uma tração. Então em um ponto, vou pegar um ponto qualquer da minha corda e vou perceber que existe exatamente uma tração. Então olha só, vou pegar um ponto qualquer bem aqui, pegar esse ponto bem aqui, tá? Nesse ponto que eu vá pegar aqui, ó, você vai ter uma tração aqui, que eu vou chamar de T, e outra tração aqui, ó, de T também. Tranquilo? Eu vou ter essa tração aí. Aí o que vai acontecer? Como é que eu vou conseguir fazer uma análise? Como é que eu vou conseguir chegar numa parte matemática para que a gente consiga exatamente trabalhar isso aí, gente? Aí eu vou tentar imaginar exatamente um plano cartesiano aqui para que eu possa decompor esses vetores de tração aqui. Aí você vai ter o seguinte, galera, ó, como é que eu vou pensar nesse formato? Vem aqui comigo, olha só. Eu vou ter a primeira componente, ó, vou ter a primeira componente sendo jogada exatamente para cá. Então, aqui eu vou ter a componente X, né? Ó, vamos imaginar o eixo horizontal aqui. Então, eu tenho aqui, ó, tração X. E aqui eu vou ter a tração X, tá? Pronto. Lembrando, tá, que a gente vai ter exatamente, ó, essas trações aqui, perdão, tração X. Lembrando que eu vou ter exatamente essas trações sendo iguais, gente. Porque eu estou pegando parcelas aqui iguais de massa. Então eu vou ter a mesma tração para essas parcelas. Então quando eu decompor Tx e Tx de um lado, é a mesma. Então aí você sabe que ocorre uma anulação aqui, ó. Então esse cara anula esse, beleza? Agora eu vou pegar essa minha tração e vou decompor essa tração
para o eixo Y. Quando você decompõe essa tração para o eixo Y, quando você jogar para o eixo Y, você vai ter isso aqui, ó. Tranquilo? Então significa dizer que a resultante, olha só, presta atenção, que a resultante das forças aqui nesse ponto estão para cá, ó, tá? Então a soma, né, que você vai ter vai ser exatamente para cá. Só que quando a gente fala de resultante, você sabe que a gente está falando da segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton me diz o quê? Força resultante é igual a massa vezes o quê? A aceleração. Então vamos escrever isso aqui. Olha só. Beleza? Então, ó, força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Agora preste atenção. Esse aqui não é qualquer movimento, tá? Já do que movimento é esse aqui? Né? Lembra que vocês estudam 3 movimentos, presta atenção. Você estuda o movimento retilíneo uniforme, você estuda o movimento uniformemente variado e você estuda o movimento circular uniforme. Desses 3 aqui, qual é o movimento aí que você tem? Beleza? Pensa aí, desse movimento aí, qual é? Com certeza, você que falou movimento circular uniforme está corretíssimo. Já eu não estou enxergando o movimento circular uniforme aí, tá sim. Olha só, tá aqui ele, ó. Beleza? Então tá aí o meu movimento circular uniforme. Então, gente, essa aceleração não é qualquer aceleração, tá? Por quê? Porque quando o movimento ele é circular uniforme, essa força resultante é a minha força centrípeta. Força centrípeta não é força, ela é o resultado das forças que agem no corpo quando estão em movimento circular. Então essa aceleração aqui, ó, é a minha aceleração centrípeta. Tranquilo? Beleza? Olha lá, gente, presta atenção. A gente está na segunda lei de Newton e aí a gente percebeu que o movimento que você tem aqui é um movimento circular. E aí esse movimento circular faz exatamente, ó, a gente trabalhar essas situações para que você possa desenvolver, tá? Bom, o ângulo que você tem aqui, ó, gente, ó, quando você tem o ângulo bem aqui é um ângulo θ, ó, tá vendo? Um ângulo θ, tá? E aí esse ângulo θ aí faz com que essas componentes aqui, na hora que eu vou ter uma soma, gente, tá? TY mais TY vai dar 2TY. Então a minha resultante aqui, ó, a minha resultante que eu vou ter aqui, vai ser assim, ó, 2 vezes TY é igual a massa. Gente, quem é essa aceleração centrípeta aí, você lembra? Velocidade linear ao quadrado dividido por quem? Dividido pelo raio. Tá, ó. Então, ó, tô chegando exatamente na carinha. A cara da equação de Taylor, né, da fórmula de Taylor, já tá aparecendo, tá? Ela já tá aparecendo. Aí entendam o seguinte, quem é essa tração Y aqui? Quem é essa componente Y, gente? Percebam que quem cola no ângulo é o TX. Então, se o TX cola no ângulo, ele é cosseno. Então, o TY vai ser T-seno, tá? Então, o TY aqui é T-seno. Aí você vai escrever isso aqui para mim, ó, vamos lá. Então vai ficar assim, 2 vezes T vezes seno de θ, tá? É igual a massa vezes a velocidade dividido pelo raio. Tranquilo? Então você vai ter exatamente, ó, essa relação. A gente já está chegando. A gente já está chegando onde eu quero, tá? A gente vai chegar exatamente nas relações matemáticas que vão aparecer aí, tá? Então, essas relações vão permitir a gente fazer algumas análises interessantes, é importante. Agora, presta atenção, galera. Olha só. Aqui, eu vou precisar usar uma relação matemática aí. Ó, bem aqui assim, ó. Bem aqui. Tá? Que relação matemática é essa que eu vou precisar usar aqui? Por quê? Porque eu vou ter que encontrar esse seno de θ aí. Tá? Como é que eu vou encontrar esse seno de θ? Eu vou só deixar um gráfico aqui, de presente, vou deixar um gráfico de presente aqui. Para combinar com ele, vou usar uma cor bem legal. Para esse meu amigo.
Pronto. Então, olha só, galera. Agora a gente vai fazer o seguinte, tá? Agora a aula ela vai se transformar, tá? Porque aí eu vou precisar de um conhecimento aqui bem específico, tá? E eu vou chamar, claro, um grande parceiro, tá? Uma pessoa que vocês gostam muito e aí vai participar da nossa aula aqui. Vem pra cá, meu amigo. E aí, pessoal, beleza? Olha só, aonde que a gente quer chegar quando a gente chega nesse momento da parte da equação de Taylor? Quando eu chego nesse momento, aonde eu preciso descobrir o seno de θ para substituir ele dentro dessa relação que o Geraldo fez, eu preciso descobrir alguma maneira de achar esse seno. Vou olhar para cá, vou entender que eu tenho o ângulo, tenho as trações que eu decompus aqui e não vejo saída para descobrir esse valor. O que vai acontecer aqui? Toda vez que você se esbarrar com a procura de senos de ângulos muito pequenos, pô, professor, como assim muito pequenos? Eu ainda vou te falar sobre isso. Você vai precisar fazer essa relação que eu vou criar agora. Existe uma relação, através desse gráfico que o Geraldo me deu aqui, da seguinte forma. Tá vendo esse gráfico que está passando aqui de verde? Essa aqui é o gráfico de uma função que eu vou chamar ela de f de x igual a x. Pô, vocês sabem, eu já passei isso aqui em função para vocês, que essa reta de verde é a bissetriz dos quadrantes ímpares. Tá passando aqui pelo primeiro quadrante e aqui no terceiro quadrante. Beleza. Esse gráfico de rosa que o Geraldo colocou aqui embaixo, esse é o gráfico de uma senoide. Essa senoide, ela vai estar representando o quê? A minha função g de x igual a seno de x. Beleza. Pô, professor, mas aonde que você quer chegar com isso aí? Eu quero chegar no seguinte, que para efeitos de conta de ângulos de valores de seno muito pequenos, de ângulos muito pequenos, essa reta em verde, ela tende muito a se aproximar dessa senoide que está de rosa. E o que eu quero dizer com isso? Que se aqui embaixo, essa minha reta está representando valores em radianos, e aqui eu tenho a comparação de uma função f de x, eu posso afirmar que o seno de x, ele vai ser muito aproximadamente os valores de x. Pô, Vaguinho, sério? Como assim? Cara, pensa comigo. Aqui embaixo você tem sua graduação em radianos. Do zero em radianos, lá para o mais infinito, 0,1 radiano, 0,2 radianos e assim por diante. Quando você substitui esses valores na senoide, são os valores aonde essa função se aproxima muito dessa reta em verde. Então, o valor vai aparecer exatamente o valor de x. Pô, como que você quer dizer isso então? Pega um exemplo comigo. Se você pega esse valor aqui, ó, de seno de 0,21 em radianos, o valor desse seno vai ser 0,21. Pô, professor, mas isso vale para tudo? Vale, desde que esse valor do θ ou do x que você usar esteja em radianos. Posso fazer isso com grau? Cara, não pode não. Sabe por quê? Pensa comigo. Imagina só se eu pegasse um ângulo de 2 graus. Eu ia falar que o seno de 2 graus é muito parecido com 2? Aí tu vai falar, pô, o Vaguinho tá ficando maluco, não tem seno igual a 2. Sim, exatamente. Então você não pode fazer isso. O que você vai ter que fazer? Sempre pegar o ângulo, transformar ele em radiano. Transformei esse ângulo em radiano. Posso usar essa relação, onde o seno de x é muito similar ao valor do próprio x. Beleza? Geraldo, pode prosseguir aí. Palco agora do... Aqui. Gente, então, beleza? Tranquilo? Deu para entender isso aí? Então, precisei aí, né, da ajuda do grande mestre, né, Vaguinho aí, para exatamente a gente entender o que eu vou fazer aqui. Então, eu vou aproximar isso aí, exatamente porque eu vou precisar criar uma relação aqui. E aí, essa relação que você vai ter, para a gente conseguir entender aqui, gente, é exatamente essa aqui, ó. Então, para um ponto qualquer que eu peguei aqui, esse θ aqui que vai aparecer, ó, vai aparecer um θ aqui, esse θ vai ser exatamente relacionado com raio, tá? Ó, vai ser relacionado com raio e vai ser relacionado com o comprimento que eu estou analisando aqui. Então eu posso dizer que esse seno de θ, né, eu não sei se você lembra aí, eu posso dizer que esse θ aqui, ó, vou colocar bem aqui, galera, esse θ aqui, ele vai ser o pedacinho, que é o comprimento da corda, que eu chamei de L, dividido, ó, pelo raio, tranquilo?
e aí pronto. Aí o seno de θ, como o seno de θ vai ser o θ, eu posso substituir já lá direto L sobre R sem problema nenhum, tá? Então você vai ter isso aqui, ó. Você vai ter 2 vezes T, aí ó, vou substituir aqui, hein, galera? Vai ficar L sobre R, tá? Ó, L sobre R é igual. Aqui vem uma outra coisinha também para a gente trabalhar essa massa bem aqui. Porque, ó, eu tô pegando exatamente esses 2 pontos aqui, gente, ó. Lembra que eu peguei essas 2 extremidades aqui, ó. Peguei essas 2 extremidades aqui. Então, na hora em que eu for trabalhar essa massa aqui, eu vou ter que lembrar daqui, ó. Vou ter que lembrar daqui dessa aqui, ó. Tá? Vou ter que lembrar, porque se eu abrir essa equação aqui, gente, ó, se você pegar essa equação e você abrir essa equação, abrir não, né? Na verdade, isolar a massa, você vai ter exatamente que a massa é igual a quem? É igual a μ vezes L, tá bom? Só que tem um detalhe. Eu estou pegando 2 pedaços agora. Então esse L e esse L vai dar 2L, tá? Então essa minha massa aqui vai ficar a densidade linear vezes 2L, tranquilo? Então eu vou substituir aqui, ó, gente, vai ficar assim. Vai ficar densidade vezes 2L vezes a velocidade ao quadrado dividido, ó, pelo raio. Gente, aí a brincadeira fica legal, né? Você vem aqui, ó, você corta esse 2 com esse 2, corta esse L com esse L, corta esse R com esse R, passa o μ para cá e tira a raiz quadrada da velocidade. E aí você chega exatamente em que a velocidade que você vai ter ali, a velocidade é igual raiz quadrada de t sobre μ, beleza? Então a velocidade que você vai ter ali, gente, tá? Vai ser relacionada exatamente aí, ó. Então você vai ter, deixa eu apagar aqui, gente, só para ficar bonitinho. Então, olha só. Então você vai ter velocidade, tração sobre μ. Beleza? Então essa equação aqui, ó, é a equação de Taylor, ou fórmula de Taylor. Tá? Então aí você exatamente consegue analisar e consegue entender que agora, ó, a tua velocidade de propagação em uma corda, ela depende da tração, né, o quanto ela vai estar esticada ali, ela vai depender da densidade. Não esquece que densidade é massa sobre o comprimento. A massa é dada em quilograma e o comprimento é dado em metros, tá? Então não esquece disso aí. Bom, Geraldo, eu posso no lugar dessa velocidade, olha só, agora preste atenção que aí você começa a entender como vai colocar essas equações, né, para que você possa entender as informações que ela vai te dar. Lembra que a gente viu a equação fundamental do ondulatório? Você lembra disso aí? O que seria a equação fundamental do ondulatório? Gente, é uma relação entre a velocidade, o comprimento de onda e a frequência, tá bom? Então, quando você trabalha essa relação, é importante que você lembre o seguinte, ó, vou colocar bem aqui, coloca aqui, ó. Então, a minha velocidade é igual ao comprimento de onda vezes quem? Vezes a frequência, tá bom? Então, velocidade, lembra, depende do meio em que a onda se propaga. Comprimento de onda é a distância entre 2 pontos que estão em concordância de fase. Então você vai ter 2 pontos, e aí esses pontos, né, eles vão estar em concordância de fase. Se esses pontos estiverem em oposição de fase, você só tem a metade do comprimento de uma onda, tá? Ó, pontos consecutivos que estão em concordância de fase, o comprimento é exatamente o lambda. Pontos consecutivos que estão em oposição de fase é metade do comprimento de onda, tá? Então é só você lembrar, ó, você pega aqui a onda, ó, você pega aqui a onda, ó, esse ponto e esse ponto estão em concordância de fase. Esse ponto e esse ponto, que é um vale, estão em oposição de fase. Então lembrem disso aí. O comprimento é a distância entre, ó, 2 pontos que estão em concordância de fase. Bom, e aí você vai ter, gente, ó,
o comprimento da onda ele vai acompanhar a velocidade. Tudo que acontecer com a velocidade, o comprimento de onda também sente essa transformação. O detalhe é, imagina você na beira de uma piscina. Aí você está lá na beira da piscina, você bate na água. Quando você bate na água, você cria uma onda, tá? Bateu na água, criou uma onda. Se você bater devagar, você vai criar uma onda com uma determinada frequência. Se você bater mais rápido na água, você vai criar uma onda com uma frequência maior. Só que o meio não mudou, continua sendo a água. Então a velocidade daquela onda na água, você não consegue alterar, porque eu preciso que mude de meio. É por isso que a gente vai estudar um fenômeno chamado de refração, que é quando se muda o meio e aí se muda a velocidade, tá? Então, se eu não mudo o meio, eu não mudo a velocidade. Você não tem como alterar essa velocidade, tá bom? O comprimento de onda depende dessa velocidade. Então, você vai ter uma relação para trabalhar esse comprimento de onda e trabalhar essa velocidade. A frequência, ela depende da fonte. Só que tem um detalhe. Você lembra que você bateu devagar na água, depois você bateu rápido. Então, você mudou a frequência da fonte. E aí você percebeu que quando você bateu rápido, que você aumentou a frequência, o comprimento de onda diminui. Aí olha só, é como se você criasse assim, ó, gente, como se você criasse assim. Você vem aqui com uma onda, bati, ó, a onda com uma frequência elevada, com uma frequência pequena, né? Eu só bati uma vez aqui, aí criou a onda. Aí eu venho aqui e bato várias vezes. Quando eu bato várias vezes, ó, diminui o comprimento de onda. Por quê? Porque aumentou a frequência. Então essa que é a ideia. Geraldo, eu posso pegar essa fórmula aqui, Geraldo, e posso encaixar ela aqui? Gente, você deve fazer isso aí, tá? Você deve encaixar exatamente essa fórmula. Você tem que pensar nas duas simultâneas, né? Tem questão que você vai ter que substituir. E aí você substitui exatamente essa equação e aí em cima dessa equação você consegue trabalhar essas situações. Então isso que é importante, gente, que você consiga, né, enxergar isso aí. Eu vou virar um pouquinho aqui de lado, gente, só para você printar a tela aí e você dar uma organizada aí, tranquilo? Então olha só, gente, bora para uma nota, por quê? É importante que você entenda, né, a relação da velocidade na superfície líquida, né? Então, como é que essa onda ela vai se propagar, como é que ela vai chegar até a costa, como é que a tsunami, ela, pô, onda gigante, por que é onda gigante? Mas nem sempre é gigante, tá, gente? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. O que acontece? A onda, quando ela se propaga em uma determinada profundidade, essa profundidade ela influencia, tá, na velocidade dela. Então eu vou perceber, tá, experimentalmente também isso funcionou, experimentalmente, que a velocidade da onda ela é influenciada pela profundidade. Geraldo, como é que é essa influência? Como é que essa onda, essa velocidade, ela vai influenciar, tá? Gente, quando eu tenho a onda em alto mar, ela tem altíssimas velocidades, tá? Altíssimas velocidades mesmo. Então, tipo, 150, 200 km por hora. Só que à medida que ela vai chegando na costa, essa velocidade ela vai diminuindo. Só que temos um problema aí. Por que um problema? Porque a profundidade ela vai, né, ó, influenciar nessa mudança de velocidade e aí você vai ter uma velocidade diminuindo, só que você tem muita água vindo. Então imagina o seguinte, imagina que uma pessoa, né, tá, sei lá, tá numa corrida, aí a pessoa da frente, isso acontece muito em ciclismo, né, o cara tá ali na frente, né, em primeiro lugar, de repente o cara perde o equilíbrio e cai. Quando ele cai, os outros que estão vindo atrás começam, ó, a vir por cima dele. Então é por isso que acontece na água. A galera que chega primeiro, ela vai freando, porque ela vai diminuindo de velocidade. E quem tá vindo atrás vai, ó, ficando por cima. E aí você vai tendo um aumento. Aí por isso que a gente chama de tsunami, né? Que é exatamente essa onda gigante. E isso vai influenciar muito, tá, gente? Não é em todo local que vai ter essa tsunami, tá? Vai depender exatamente desse alinhamento aqui, ó. Tá? Essa região aqui, que é a costa, você vai perceber as ondas são diferentes. Por exemplo, quando você vai na praia, nem todas as praias têm as mesmas formações de ondas. Por exemplo, se você for em algumas praias assim, por exemplo, que eu já percebi, sei lá, você vai lá em Copacabana. Em Copacabana você vai perceber que ela vai ter um aclive, assim, ó, uma inclinação bem grande. Então do nada você está andando e bum, você cai. E ali. Então você vai perceber que esse tipo de praia vai ter exatamente uma inclinação diferente. E aí a formação da onda ela é diferente. Tá? Então isso influencia muito. Então como é que eu vou calcular aqui, gente? Ó, aqui eu vou calcular a velocidade
dessa onda, nesse formato aqui, ó. Tá bom? Então a velocidade da onda, tá? Ela vai depender já do que é esse G aí. Esse G você conhece, é a aceleração da gravidade, tá? Esse cara aqui, ó, que é a minha profundidade, tá aqui, ó. Então eu tenho a minha profundidade. Beleza? Então você tem exatamente uma equação prontinha aí, caso apareça para você calcular a velocidade da onda em relação às profundidades, aí você vai ter exatamente que utilizar essa relação matemática aí, tranquilo? Gente, acho que deu para entender a aula de hoje, né? Espero que vocês tenham gostado. A gente planejou isso aqui com muito carinho, tá? Vem pra cá, né? Vem pra cá se despedir aqui. Então, pô, espero que vocês tenham gostado. E pessoal, beleza? Maneiro aí, eu tava conversando com o Daniel. Esse formato novo talvez seja mais legal pra gente entrar com todas as aulas. Então a gente planejou isso ontem, né, Geraldo? Eu e você aí pra quebrar a cabeça. Léo tirou onda aí fazendo esse quadro preto aí. Tem toda a equipe aqui pra gente tentar fazer esse novo formato aí. E só um adendo aí, quem falou do pano de chão não fui eu não, tá? Foi o Léo. O Léo que ficou sussurrando na câmera aí que tava usando pano de chão. Mas eu acho que esse formato vai melhorar bastante o aprendizado de vocês em casa aí, se a gente manter todo mundo vindo pra cá nesse mesmo horário, trabalhar com vocês, aí vai ser quase mesmo que se vocês estivessem aqui dentro do colégio com a gente. Então, acho que ajuda muito, né, gente? E muito. E assim, gente, aqui vocês sabem, né, gente? É CPM, é novidade a toda hora. E essa, assim, a preocupação nossa, como eu falei pra vocês, a gente não para aqui para ir você também não parar, né? Então, para que você entenda que, pô, essa nossa vontade aqui de sempre, pô, dar o melhor para vocês e, pô, a gente fazendo as coisas em casa, por exemplo, o Wagner me ajudou muito a montar as coisas que tinha lá em casa, me emprestou, né? Então a gente está aqui por trás, gente, correndo. Não pense que a gente tá paradinho, não. Às vezes em casa a gente está se falando toda hora, a equipe toda está se reunindo para sempre entregar algo enxuto para vocês com a mesma qualidade que a gente teria no presencial, mas infelizmente a gente ainda não pode ter essa, né, essa união aí, mas assim, para que você entenda que isso na verdade sirva até de, vamos dizer assim, que sirva para vocês terem mais vontade, né, e estímulo, né, estimular, falar assim, pô, os caras não estão parando ali, não então, tá caindo na mesmice de ser só a transmissão de uma aula normal. A gente quer que essa transmissão seja a melhor possível e que vocês tenham a melhor absorção possível desse conteúdo. E tirando a gente estar perto um do outro, o que a gente pode fazer? Pô, melhorar isso aí, melhorar a estrutura, melhorar som, melhorar a imagem, tentar fazer o máximo aí para vocês terem sempre o melhor. Beleza? Tranquilo? Acho gente, que é isso. Foi maneira a explicação aí. Só tirando a dúvida de vocês também para esse ponto aqui. O máximo que eu posso chegar aproximando nesse ponto aqui vai dar cerca de 0,244 radianos. Dá cerca de 14 graus. Então até 14 graus você pode ir aproximando um ângulo com o outro. Depois disso já distancia muito. Quando a gente vê cálculo, vocês vão chegar... A gente vai entender mais, né? Porque vai ser o limite de uma função se aproximando na outra, então vai ficar um ponto mais legal para vocês aí. Tranquilo? E assim, ó, olha só que ponto interessante. Lembra que quando a gente estava falando de MHS, a gente exatamente estava trabalhando ângulos, né, inferiores a 15 graus? Então exatamente por causa disso, para que eu possa fazer essa aproximação. Só é válido aqui no MHS? Não. Lembra que quando você estuda, por exemplo, as condições de Gauss, isso. Eu preciso exatamente, então percebam que é bastante informação para que você possa exatamente colocar em prática, tranquilo? Eletromag, muita coisa. Muita coisa que dá para você usar essa aproximação aí. E o que eu acho mais interessante, né, que toda vez que a gente mostra isso aqui, o aluno tende a pensar, caramba, o Geraldo tá carteando feio isso aí, né, cara, aproximando o ângulo para dentro do valor do seno dele. Não é, cara, isso aqui é matemática, você consegue demonstrar e aplicar. Tem outras séries de Taylor. Taylor foi um cara que aproximou muita física da matemática e criou várias séries de aproximação. Então isso aproxima não só os ângulos, mas em outras coisas da física também, para não parecer de forma carteada para vocês. Mas é isso. Tranquilo? Então, fechou. Então, gente, por hoje fica por aqui. Fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe o restinho aí de semana de vocês.
Tranquilo? E, gente, dúvida pode sempre estar mandando e aí tem mais novidade para vocês, só esperem um pouquinho, tranquilo? Valeu, galera. Valeu, Tchau, tchau. pessoal. Abração.